de número 23. Connected. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. This Jeremias, capítulo de número 23, versículo 29. Diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Amém? Amém. Poder sentar. Deus! Como já foi dito, esse tema é muito interessante e a gente imagina como o profeta Jeremias ele se dedica na obra de Deus. E é tão tal que a gente percebe logo de início as suas raízes. A gente primeiro chegar no contexto, nós sabemos e a gente já conhece a sua história, a sua caminhada e também o seu ministério. A gente que sabe que é ter bom ministério, mas existe um preço a ser pago. E a gente imagina a mensagem central desta forma, um texto riquíssimo. E bem no começo, a gente vê que era de muita importância, como é também para os dias de hoje. Mas se você estudar, se você perceber, o fogo sempre veio de um lugar. O fogo sempre veio de um determinado lugar. E a gente percebe, se você conhece, o fogo começou do... O fogo sempre começou dentro do altar. E a gente vê que o povo já começa logo com os sacerdotes. O fogo sempre veio do altar. Mas a mesma palavra que nos ensina, também é a mesma palavra que queima por dentro de nós. A mesma palavra que nos abençoa, também é a mesma palavra que o fogo corre sobre as nossas veias. A mesma palavra bondosa é a mesma palavra que cativa os espinhos. E a gente tem que entender isso, irmãos, que a palavra de Deus é como fogo. E a gente começa a entender essa história e nos vê a pensar nisso, que o fogo, a palavra está aqui. A palavra é essa. E a gente precisa deixar que ele venha queimar sobre as nossas vidas. Que essa palavra venha arder sobre a nossa alma. Mas é complicado, é difícil, porque os dias têm sido muito empecilho. A gente vê que são poucos que querem ter compromisso com a palavra. A gente percebe que são poucos que querem ter seriedade com a palavra, porque os tempos são tenebrosos. E ainda mais, a geração que nós vivenciamos, que, me desculpe, a gente percebe que ela aprecia muito pouco pela palavra. A verdade é que nós nos achamos que nos falta tempo para ler a palavra. Porque para nós o tempo que nos tem é muito importante e às vezes a palavra não se encaixa, não tem tempo, não tem hora, nós inventamos desculpas que às vezes não dá. Mas se tem uma coisa que você precisa fazer, é renunciar o seu tempo e renunciar para Deus. Mas se tem uma coisa que você precisa fazer, é dedicar
dedicar o seu tempo para Deus, porque assim a palavra vai ser como fogo na tua vida. Assim a palavra será e arderá sobre a sua vida. Quer que a palavra arde sobre a sua vida? Experimente renunciar aquilo que te traz longe, que te afasta de Cristo. E a palavra consome fogo. E tem sido interessante para nós jovens essa palavra. E até entra no tema que a gente tem que obedecer a palavra. E tem sido extremamente difícil as pessoas obedecer a mesma. Mas mesmo assim, Jeremias continuava firme, dizendo: o caminho é esse, a porta é essa, o caminho é o mesmo, nosso Deus ainda é o mesmo, e nós não poderemos retroceder acerca da palavra. Continua firme, continuando seguro nele, porque obedecendo a palavra, que o fogo arderá sobre as nossas vidas. Obedecerá. O segredo é obedecer a palavra de Deus. É obedecer. E é algo interessante, porque o mesmo profeta que profetizou nos primeiros capítulos é o mesmo que profetizava no 23. E a dependência do povo, que se você for olhar e perceber que cada vez mais o povo havia distanciando de Deus. Mas irmão, a palavra era a mesma? A palavra era a mesma. Por quê? Às vezes enfrentavam desculpas, inventavam e diziam que às vezes não tinha tempo para a palavra. E isso nos mostra que a gente vê que ninguém para de uma vez. Ninguém. A gente percebe que ninguém consegue de fato parar de uma vez. Se você perceber, hoje ele vem, passa 2 dias, ele vem. Passa 5 dias, ele vem apenas uma vez. Passa 1 mês, ele vem uma vez. E a tendência vai se aprimorando e piorando, e as pessoas deixam de queimar pela palavra, deixam de queimar por Jesus. E a gente percebe que isso é preocupante, porque a nossa geração que vai morar no céu de glória, tem que obedecer a palavra de Cristo. Porque a nossa geração que irá renunciar o mundo, que renunciar ao pecado, obedecerá a palavra para ir morar com Jesus. E a palavra do Senhor é como fogo. Diz o Senhor, é como martelo que esmiuça a penha, a pedra. A gente percebe, a gente vê que o Senhor usa a sua palavra como referência também, como um martelo que bate na pedra para chegar em um determinado forma. E a gente percebe que ele começa a bater os fiascos até chegar ao ponto que ele quer. Às vezes o processo nos ensina, a gente acha algo preocupante, que às vezes o Senhor nos lapida, o Senhor nos ensina, a gente acha chato, a gente acha ruim, mas nem sempre quando Ele está nos lapidando, é porque Ele quer chegar a uma forma certa, é porque Ele tem uma estrutura, e Ele sabe que isso é bom para mim, para você. E a
gente vê que isso é bom para mim e para você. Lapidar. E nós, às vezes, reclamamos quando Ele nos tira. A diferença é adorar quando tem. Mas olha só, e quando Ele nos toma? Ânimo para louvar, para adorar, quando nós temos, tem. A pergunta aí, quando Ele nos faz perder? E quando Ele nos faz perder, você acredita nele? As tuas confianças ainda são as mesmas? As tuas ideias ainda são as mesmas? As tuas expectativas ainda são as mesmas? Ainda são as mesmas? E a gente vê que o povo está indo em decadência. E a gente percebe que nós precisamos observar a palavra. E eu sempre falo que isso é de suma importância, porque hoje jovens têm sido enganados por falta de conhecimento. A gente vê que hoje o mundo tem sido mudado, seus planos, suas ideias, por não ter conhecimento. E isso nos mostra que a falta de conhecimento. No lugar, a gente sabe a hora que Ele nos chama. Então o Senhor nos mostra: volta ao lugar onde você sentia a minha presença. Volte ao lugar aonde você me via. Volte ao lugar aonde você via a minha presença. Nós precisamos, a nossa geração precisa conhecer a palavra, o qual ninguém conhecendo a palavra não poderá ver o reino, não poderá conhecer Jesus. Se você não conhece a palavra, você não conhece Jesus. Se você não conhece Jesus, você não conhece a verdade, porque o mesmo, Ele é a palavra. Meu Deus. Porque a palavra diz: passarão os céus e terras. Ela penetra na minha alma, e cada vez mais eu crio forças, e eu encontro forças a ti, a decidir, a te buscar mais e mais. E como profeta, você não vai parar. Você não vai parar e deixar que esse fogo venha esfriar sobre a tua vida. Você não vai parar. Você não vai parar. Quer ter intimidade com Ele? É essa ferramenta. É essa que é o mapa. É essa que é a bússola. É essa que nós veremos Ele. O inimigo cria tentações para que você não leia essa palavra. Hoje, muitos jovens desejam, têm grandes sonhos de ser grandes ministros da palavra, mas o problema é que não querem ler a palavra. A verdade é que talvez para eles sobre tempo para que eles possam ler a palavra. Mas eu quero ministrar a palavra, mas eu não tiro 5 minutos do meu tempo para ler essa palavra. Que na verdade não tem como ler, não tem como ser ministro se não tirar 1 minuto, se não tirar 10 minutos, se não tirar meia hora, se não tirar 2 horas para ler essa palavra de Cristo, o qual que tem mudado as nossas vidas. Não é o homem, mas é a palavra. Eu não tenho forças, eu não consigo mudar ninguém, eu não consigo fazer que você largue as suas coisas do passado, eu não consigo, eu não tenho esse poder. Essa palavra, eu nunca vi, nunca haverá alguém que chegou aqui, alguém que decidiu renunciar, alguém que decidiu ler a palavra, alguém que decidiu orar, alguém que decidiu jejuar. Eu nunca vi esse, nunca haverá aquele
que de fato renunciou e nem essa palavra continua do mesmo jeito que estava, por qual a palavra tem mudado grandes vidas. Por qual eu não creio que as pessoas dizem: vem como tu estás e permaneça. Pode vir como tu estás, só não pode permanecer, porque a mesma palavra nos muda. A mesma palavra nos muda. E ninguém consegue tirar as pessoas, às vezes, dos momentos mais difíceis, de angústia, esgotado, sem forças, cansado. Ninguém consegue, mas é a palavra de Cristo. Já encerrando, a palavra nos muda. Jovem, a palavra tem nos mudado, pretende nos mudar. E a gente vê que a gente tem que buscar mais e mais a palavra de Cristo, renunciar, porque uma frase conhecida que diz que tempos fortes gera homens fortes, tempos fáceis geram homens fracos. Então experimente obedecer a palavra de Cristo. Não seja enganado pelo mundo. Leia a palavra. Renunciar aquilo que te leva fora, que te afasta do caminho de Cristo. Porque eu sempre falo, a gente vê que muita gente chegará aqui, até eu digo ler, irá ler a palavra, porque uma coisa é ler, uma coisa é entender, uma coisa é compreender. Porque existe muita gente que até vai ler essa palavra, vai entrar jovem e vai envelhecer porque apenas leu, não guardou. E a gente vê que hoje é muito preocupante, porque as pessoas hoje estão envelhecendo, e a gente vê que muita gente hoje cresce, muita gente hoje envelhece, mas não cresce. Sabe por quê? Porque o envelhecimento é obrigatório. 60 anos e até se bajulam e dizer: há tantos anos eu sirvo ao Senhor, mas continuam nas mesmas práticas, continuam nos mesmos erros, continuam nos mesmos costumes do passado, na mesma estrutura. Mas esse eu digo, me desculpe, na verdade esses nunca renunciaram, esses nunca nasceram de verdade em Cristo, porque muita gente hoje até tem 50 anos de Bíblia, que lê, que observa, mas na verdade são meninos, não sabem discernir. E uma frase conhecida que diz que se um homem tem 50 anos e age como se tivesse 20, perdeu hoje, que é até maduro na sua idade, mas é mente de menino, faz coisa como menino, não tem responsabilidade com a palavra, não tem responsabilidade com a obra. E aí ele diz: é só fulano faz, fulano leva, fulano carrega, fulano que faz isso. Aí se ele não for, eu não vou, se ele não for, eu não vou, porque ele é o dirigente, porque ele é isso. Mas na verdade a palavra diz: faça a sua obra, faça que você será recompensado, você será recompensado. Aleluia, não espere nada de ninguém, faça a sua parte, faça a sua parte, faça a sua parte. A gente quer que Deus faça aquilo que nós devemos fazer, que é uma prova, uma confirmação. Já encerrando agora, Lázaro, Deus tira ele fora, mas eu lhe pergunto: quem remove a pedra? Quem remove a pedra? O Senhor diz: Lázaro, sai
tira. Deus multiplica o azeite. Mas quem diz que ele vai atrás de vaso? Quem tem que ir atrás de vaso é a mulher que precisa. A gente tem que entender que aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer, irmãos. Deus não vai fazer. Ele não vai. Cura. Ele cura. Mas é quem mergulha no Jordão 7 vezes? É Jesus ou é Naamã? Deus derruba o muro de Jericó, mas quem rodeia nele para derrubar? Quem? É o povo. E a gente tem que entender isso. Quando nós lemos essa palavra, quando o fogo arde sobre as nossas vidas, quando a palavra mesmo nos miúça, que ela tenha a nos moldar, que ela tenha a nos ensinar. E quando a gente entende isso, a gente observa e a gente aprende a palavra que nós temos que fazer a nossa parte. Quando nós fazemos a nossa parte, Ele faz a dele e algo se cumpre sobre as nossas vidas. Então desde já, obedeça a palavra de Cristo. Senão você não gosta de ler a palavra, você não gosta dele, você não gosta da igreja, você não gosta dos irmãos, porque nós temos que obedecer essa palavra. E como o tema foi dado, a palavra é de Deus, é como fogo. Irmãos, então não deixe que esse fogo venha se apagar. Observou que está se apagando? A gente entende, retira as cinzas e coloca por lenha no altar. Assim o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará.